Há racismo no Brasil? Claro que sim, e muito forte. Por que não aparece tanto? Porque grandemente disfarçado. E se você quer saber sobre esses aspectos, não pode lançar vistas apenas a campos em que os negros e negras têm mais acesso. Justamente são campos do entretenimento. Então, no futebol, os negros são discriminados? Certamente que não. Na música? Certamente que não. No carnaval? Também não. Compreende? Mas, quando os negros e negras disputam outros espaços importantes, aí sim aparecem as discriminações e o racismo. Por exemplo, uma recente pesquisa realizada nessa área mostra que os negros não sofrem nenhuma distinção negativa quando disputam cargos baixos na nossa hierarquia social. Faxineiros, limpadores de para-brisa, enfim, lixeiros, os trabalhos simples, mais simples e com remuneração baixa. Geralmente não há racismo. Pode ser negros, brancos a exercer essas atividades e brancos bem pobres, claro que se igualariam aos negros simples. Mas quando a coisa vai se diferenciando em termos salariais, em termos de status, aí vocês começam a notar as grandes diferenças. Por exemplo, um gerente, um médico. Quantos, se vocês observarem os médicos, as fotografias dos recém-formados em medicina, quantos negros há ali? Gerentes, diretores de empresas, são muito poucos. E quando há um interesse grande pelo dinheiro e pelo status, aí sim aparecem as discriminações e o racismo. Isso você pode verificar. É raro, por exemplo, um negro chegar a presidir o Supremo Tribunal Federal, como o Joaquim Barbosa. É um exemplo muito interessante a ser observado. Mas, em geral, cargos bons e de prestígio são para brancos e totalmente disfarçados, como se houvesse uma naturalidade, como se houvesse uma justiça em suas disputas. Se assim fosse, nós teríamos que chegar a uma conclusão de que os brancos são mais inteligentes que as pessoas negras, o que não é verdade. A inteligência não se mede pela tonalidade de pele, em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, muitos querem fazê-lo, né? Outro aspecto, quando que aparece novamente? Quando se estabelecem cotas para entrar nas universidades. Se cotas para universidades fracas, frágeis, de baixo nível, não haveria problema. Mas o problema quando se abre cotas raciais para universidades famosas. Aí não querem os negros. E quando se vê a resistência a isso, as pessoas em geral, são contra as cotas. Se não for estabelecido por lei, eles são contra as cotas. Ou então, as pessoas são contra o entendimento de que todos devem, a sociedade brasileira deve ser composta em todos os níveis por essa miscigenação de raças que existe no Brasil. Né? Quando tem um feriado como o 20 de novembro aqui em São Paulo, o Dia da Consciência Negra, que na verdade seria um mês da consciência negra. As pessoas, até professores, já ouvi professores falando isso. Aí por que não tem o Dia da Consciência Branca? Um feriado para brancos? Ora, nem vou responder, tal grave é a falta de inteligência que eu não vou responder. Então, para que servem então essas datas? Para marcar um protesto, para marcar um momento de exuberância da raça negra, que como há outras etnias, e o correto é você chamar de etnia negra, como outras etnias têm seus precursores, seus heróis, né? No nosso caso, nós estamos nos referindo, no mês da consciência negra, ao grande Zumbi de Palmares, né?
exemplo de liderança, um exemplo de homem, um exemplo de pessoa libertadora, né? E todos deveriam, essa semana pelo menos, nas escolas, em todas as escolas do Estado, do município, federais, deveriam trabalhar a importância desse episódio na nossa história do Brasil, e, no entanto, não é feito. Porém, vocês vão perceber que isso tem que ser disfarçado. As televisões, os canais de televisão, vão abordar, através da música, do teatro e tal, a presença dos negros. Mas, cada dia que passa, estão diminuindo as possibilidades de discussões ideológicas, de discussões políticas sobre como o negro e a negra são discriminados no Brasil, né? Quando muito, aceita o fato de que os negros são parados no trânsito quando estão de automóvel, mais que o branco, quando são baleados, mais que os brancos. Enfim, esse começo de conversa até que se aceita na sociedade brasileira. Mas o que está por trás de tudo isso, e o grau de complexidade, o grau de problematicidade que há por trás disso, não querem saber. Por quê? Porque é conveniente para a pessoa alienada, para a pessoa atrasada, manter-se à frente de outros grupos sem nenhum esforço e sem ser melhores, sem exercerem uma competência melhor. Então ganham por serem brancos, saem na frente por serem brancos. Como no caso do machismo. Por que se mantém o machismo? Porque as classes dominantes, os que dominam, e os homens estão à frente das empresas, das organizações, preferem sair à frente das mulheres simplesmente por nascerem do sexo masculino. E vão mantendo essa vantagem descaradamente, tanto em relação às mulheres quanto em relação aos negros. Então nós estamos num país racista, mesmo não existindo raças, mas se exerce o racismo. É um país machista, onde os homens querem estar sobre as mulheres. E se a mulher for negra e pobre, então aqui não terá muita oportunidade. Mas nós queremos fazer homenagem, então, a um momento especial, ao nosso Zumbi de Palmares. Nos tempos atuais, vamos tomar o Dr. Joaquim Barbosa, que presidiu o Superior Tribunal de Justiça e mandou prender os mensaleiros. É uma atitude que um negro pode fazer tanto quanto um branco no exercício de uma responsabilidade dessa. Vão dizer bem, mas o Dr. Joaquim Barbosa só prendeu alguns. Válida essa crítica, mas ele não tem culpa nenhuma, porque muitos outros ficaram de fora da prisão, né? Um que já é acusado pela Interpol, outros de partido de Minas Gerais estão fora. Mas não é culpa do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa lembra algo importante, que é o seguinte: o negro tem igual competência de exercer o mais alto cargo do judiciário brasileiro como outro branco. Certo? Como uma mulher pode exercer a presidência da República? Mas nós estamos longe de vencermos esses preconceitos quando se diz respeito aos cidadãos simples, os cidadãos quase desconhecidos. Então, a justiça, para se fazer, ela precisa ver de cima para baixo e de baixo para cima, tornando as pessoas cidadãos de primeira classe, e não como estamos ainda a uma certa distância considerável disso tudo. Então, a todos os negros e negras, as pessoas brancas que gostam da democracia, nós estamos todos de parabéns nesse mês, nessa semana e nesse dia em que voltamos nossa atenção para o nosso grande Zumbi de Palmares. Eu mesmo escrevi um livro que quem estiver interessado pode pesquisá-lo, Quando os Escravos se Revoltam, que nós estamos nos referindo a Zumbi de Palmares, a saga da libertação dos negros no Brasil, né? E boa sorte a todos que estiverem precisando.